De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Do outro, tem gente que tem milhas, mas não usa. E aqui tem gente que resolve isso em 123. 123 Milhas. Uma plataforma inovadora para você comprar passagens com até 50% de desconto, usando milhas que seriam perdidas por outras pessoas. E nem precisa ter milhas para aproveitar. É que a gente... Boa noite, boa tarde, boa noite não, boa tarde a todos. Recording in progress. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, chegamos, aterrissamos no lugar certo. Boa tarde, gente. Olá, pessoal, boa tarde. A gente teve um probleminha técnico aqui no início. Agora a gente está começando essa roda de conversa com muita alegria. Vou passar a palavra aqui para a Patrícia, para que ela possa iniciar as nossas boas-vindas a todos, mas já deixando aqui um abraço caloroso para todos. Obrigada. Boa tarde a todos, gente. Desculpe a voz, é que eu estou adiantada, né? E eu queria agradecer muito a todos que estão presentes aqui, aqueles que ainda vão chegar, né? Ou aqueles que não poderão vir por algum motivo, né? A gente sabe que é Semana Santa, é um feriado que às vezes as pessoas recebem famílias ou viajam. Mas agradecer também, vai ficar gravado, gente. Agradecer a Marilene e Jorge José por terem aceitado o convite de muita boa vontade, agradecer do fundo do coração. E que a gente possa, né, nesses momentos que vamos passar aqui, entender um pouco mais, compreender um pouco mais esse documento, né, que é as orientações do Centro Espírita, e que não é um documento, né, feito pelo CERJ, feito pela FEB, é um documento feito em conjunto, né, por vários estados do Brasil, e que a gente possa compreender um pouquinho mais. Lembrando que não é uma coisa obrigatória, mas é um farol, é uma luz que faz com que a gente chegue ao caminho, né, ao objetivo e à finalidade do atendimento. Tá? Então, Luiz, eu agradeço a vocês todos por estarem aqui. Em nome do seu, né, do 44, Elaine está aí. Elaine quer falar alguma coisa? Ai, travou. Tinha travado aqui. Não, só queria dar boa tarde a todos, que todos sejam muito bem-vindos e fico muito feliz, né, de ver tantas pessoas aqui, né, nesse nosso encontro, né, para hoje, porque é assim uma alegria muito grande, é o objetivo do nosso trabalho, essa unificação, né, e ver tantas casas representadas, tantas pessoas juntas em prol do mesmo objetivo que é o trabalho do Cristo, né? Tenho certeza que Bezerra de Menezes também está muito feliz, né? Porque a grande bandeira dele é a unificação do nosso movimento. Então, todos sejam muito bem-vindos e que tenhamos uma excelente tarde, né? De estudos. Patrícia, você quer falar mais alguma coisa?
antes da gente passar para a leitura? Ah, não? Então tá bom. Meus amigos, então eu sou Luiz, aqui também do 44, e vou hoje fazer a leitura inicial e a Gisela vai fazer a prece para que a gente possa iniciar essa roda de conversa. Escolhi o do livro Ceifa de Luz, do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição Renovação em Amor, a lição 22, Renovação em Amor. E começa com uma mensagem de Paulo. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Está na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Quando as crises te visitem, ante os problemas humanos, é justo medite nos princípios de causa e efeito. Tanto quanto é natural, reflitas no impositivo de burilamento espiritual, com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitórias sobre nós mesmos. Se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Se atingiste a integração profunda com as bênçãos da vida, considera a tarefa que a divina providência te confiou. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos, em nosso proveito próprio. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgates e reajuste, todo dia é também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Onde estiveres e como estiveres, nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde, irmãos. É com muita alegria que estamos na tarde de hoje, nesse momento, para nos educarmos um pouquinho mais nossos sentimentos, nossa alma, assim como o nosso Mestre Jesus tanto nos ensinou. Então, nesse instante, que elevemos o nosso pensamento até Ele, nos dirijamos a Ele com muita bondade, com muito carinho e com muita vontade de dizer para Ele: Mestre, estamos prontos, queremos servir-te. Ó Senhor, te agradecemos, bondoso amigo de todas as horas, por esse momento tão abençoado, nessa pequenina reunião, com tantos corações empenhados em conquistar a tua mão amiga, a tua palavra, o teu sorriso, que o Senhor possa estar conosco, nos auxiliando numa das tarefas mais sublimes, que é a de estender os nossos corações para aqueles que chegam até nós. Nos momentos em que vivemos, passando por uma pandemia, os corações se encontram em muitas e diversas aflições. E nós aqui nos estendemos, nos colocamos a teu serviço. Nessa tarde, pedimos que o Senhor inspire todos aqueles que aqui estarão, reunidos em teu nome, que as palavras, as reflexões, em cima desse documento que serão trazidas aqui, possam nos inspirar no momento que tu nos chamares ao serviço. Fique conosco, Mestre Jesus, mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Assim seja.
Luiz, você consegue compartilhar a apresentação? Consigo. Consigo, sim. A Mariene, mas eu já vou compartilhando aqui, pode deixar. Já é a minha? Eu acredito que sim. Patrícia, tinha mais alguém para falar antes da Mariene? Eu acredito que não, né? Não... Tem o Jorge, né? Não, estamos juntos. Ah, então é isso mesmo. Peraí, deixa eu só Tudo compartilhar certo. aqui. Deixa eu só compartilhar aqui direitinho. Mas que não- antes, deixa a gente dar uma palavrinha, Luiz. Pode. Claro! Fecha aqui então primeiro. Para a gente poder dar uma boa tarde, né? Ah, tá ótimo. Olha, eu acho que o meu, sei lá o que houve aqui. Fiquei sem imagem. Muito bom. Deus abençoe. Ó, apagou minha imagem, tudo certinho. Vamos lá. Vamos botar uma foto por enquanto. Daqui a pouco vamos esperar ela voltar. Boa tarde, meus queridos irmãos. É com alegria que a gente comparece numa tarde como essa, numa semana que é uma semana de feriados, e as pessoas se reunirem para essa atividade, a gente fica muito feliz. Nós somos, eu e o Jorginho, da coordenação do atendimento espiritual de CERJ, nós somos da área de educação, e o trabalho do OSCE é um trabalho feito, organizado, mas não é a FEB quem faz. É muito importante a gente saber que cada federativa participa. E dentro de cada federativa tem os representantes de cada área. Então, durante mais ou menos um ano, ou até um pouco mais, nós fomos nos reunindo para que a nossa área, assim como as outras, pudesse rever os documentos anteriores, mas isso é Brasil inteiro. Então, aquilo que às vezes a gente diz assim, está muito repetitivo no Rio de Janeiro, mas se a gente olhar no Amazonas, se a gente olhar no Pará, é uma novidade total. Então, algumas partes continuaram a mesma, pouca coisa foi modificado, mas algumas coisas foram acrescentadas para evitar dúvidas, problemas. Jorginho, então você se apresenta? Deixa eu só olhar aqui, qual é a... Tá, tudo bem. Jorginho, se apresenta e começa. Vamos ver se eu consigo trazer aparecer de volta, porque eu subi. Tudo certo. Pode ir, Jorginho, pode começar, tá? Bom, boa tarde a todos vocês, né? Primeiramente, né, esse boa tarde, nessa tarde maravilhosa, todos nós aqui reunidos, né? Olha aí a tia Mariane aparecendo ali na imagem. Está aparecendo, está vindo com calma, tá? Pode vir tranquila, mas com está calma. meio que congelado, mas tudo bem. Vamos voltando aos poucos, aos poucos. Isso. E como a Mariane falou, a nossa proposta de hoje é conversarmos um pouco a respeito da proposta do OSCE, né, o que ele nos traz, né, como recomendações, né, e orientações para que a gente possa atuar dentro da nossa tarefa do atendimento espiritual. Todos aqueles que se dignificaram, né, essa tarefa em nossas casas espíritas, né? Então, a gente vai pedir ao Luiz Marinho, né, para que ele possa compartilhar a tela para a gente, para que a gente possa efetivamente começar, né, a nossa atividade. E como proposta de roda de conversa, as pessoas podem ir colocando dúvidas, né, através do chat, né? A gente vai olhando ali, e se for algo assim, um comentário muito importante, a gente também, quem não conseguir colocar lá no chat,
levanta a mãozinha, né? Que com muito prazer a gente também passa para que a pessoa possa fazer a sua colocação, sua pergunta, e a gente vai interagindo com todos vocês. Mas a gente tem a nosso favor, né, a mãozinha a levantar e a disponibilidade do chat, né, para facilitar essa interação com todos nós ao longo dessa uma hora e pouquinho em que estaremos juntos aqui na tarde de hoje. Vamos lá, Luiz, então? Vocês podem ver no primeiro slide, né, orientação ao centro espírita. Então, todo o trabalho vai ser pautado e baseado dentro do OSCE, e, principalmente, como nós já mencionamos, a questão voltada para o atendimento espiritual. Seguindo, Luiz. E a gente já começa, né, com uma máxima, né? Jesus já deixou, né, a cada um de nós, né, a mensagem. E o atendimento espiritual, ele sabe que essa mensagem está totalmente voltada a todos aqueles, né, que vêm à casa espírita e que buscam também o serviço do atendimento espiritual. Então, ele já vai citando e colocando, né? Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aí, quando a gente coloca isso, a gente vai transcorrer isso ao longo da nossa conversa, né? São todos nós, tá, gente? Não apenas aqueles que vão frequentar a casa, como também, principalmente, a todos nós trabalhadores, né? Porque também estamos inseridos naqueles que estão dentro da casa espírita. Assistência, frequentadores, público, trabalhadores, todos nós estamos junto a essa máxima de Jesus. E ele vai nos aliviar. E a gente vai ver com isso, daqui a pouco, os princípios da casa espírita e todas as suas colocações frente ao atendimento espiritual. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, está lá, né, a questão 625, o mestre, né, Jesus, lá, né, o nosso guia e modelo. Então, todos os seus ensinamentos, compostos ali através do Evangelho, né, porque Jesus era o próprio Evangelho, né, as questões das leis de Deus ali inseridas, traz-nos justamente essa questão de que, aprendendo com ele, quebrando e humilde, acharemos o repouso para as nossas almas. E suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Com ele, todas as atribulações e dificuldades se tornarão mais leves. Nem sempre a gente entende dessa forma, né? Mas a gente sabe que esse é o caminho. E todos nós espíritas sabemos disso. Esse é o caminho. Não quer dizer que a gente já esteja todo mundo, né? Quando a gente tem aqueles momentos de dificuldade, é claro que a gente tem ainda as nossas quedas, as nossas dificuldades, que nós estamos aqui justamente para vencermos, né, e superá-las, né, para sobrepô-las. E isso é claro que a gente sempre menciona também, com a vontade no bem, com os princípios do bem. E a doutrina e o evangelho estão aí para nos auxiliar nessa empreitada e nessa trajetória de vida. Bom, seguindo então, vamos lá. Atendimento espiritual no centro espírita. Então, nós vamos estar conversando um pouco sobre a estrutura e o funcionamento, a proposta contida no Orientação ao Centro Espírita, e como nós falamos, a gente quer que vocês interajam, vão colocando lá alguns pontos, algumas perguntas, e a gente vai situando, até afirmativas mesmo. A gente dá uma paradinha, lê aquela afirmativa, e a gente vai interagindo com todos vocês. Lembrando, né, que o Orientação ao Centro Espírita, ele tem uma atualização, e foi feito, como a própria Mariane já colocou, por diversas federativas ao longo de todo o Brasil, e teve, vamos dizer assim, o seu ápice de lançamento em novembro de 2020. Né? Então, ao longo desses últimos 1 ano e meio, aproximadamente, nós temos discutido isso junto
aos reunir junto aos seus, né, das nossas regiões. Então, vamos lá, Luiz. Vamos conversar sobre essas áreas funcionais, né, as atividades do Centro Espírita, e é baseado nesse capítulo 4 da área do atendimento espiritual, certo? Então, vamos lá. O osso está ali bonitinho para todos verem. Kardec, né, já coloca lá na Viagem Espírita de 1862, e ele faz a seguinte observação, né, no discurso dele aos espíritas de Lyon e Bordeaux. Coloca em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem das suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. Não vale mais isto do que os lambris dourados? Então, ele já faz aqui uma afirmativa, depois uma pergunta, para que a gente já possa começar a refletir sobre a nossa tarefa. E ele já traz, nessa primeira frase que nós estamos propondo, algumas questões que são fundamentais para o trabalho do atendimento espiritual. Dentre elas, essa questão da consolação. Casa Espírita toma como princípio consolar a todos aqueles que buscam a Casa Espírita. Pode passar, Luiz. Já ajuda. As propostas básicas do atendimento espiritual são definidas por 4 verbos, que nos levam à fraternidade e à verdadeira caridade. E um deles, vocês vão ver que já estava ali nas frases de Kardec, né? E com esses princípios, né, norteadores, né, do nosso trabalho. Então, se nós não estivermos com esses verbos em nosso trabalho, é para a gente já começar a refletir e pensar que caminho que nós estamos seguindo. Por quê? Há alguns anos, nesse projeto novo do próprio CERJ, nós temos trabalhado principalmente com Casa Espírita Lugar de Cuidado. Isso também é uma coisa importantíssima e fundamental que vem sendo trabalhado ao longo dos últimos anos. Casa Espírita, lugar de cuidado. E se desejamos praticar a verdadeira caridade e a fraternidade, temos que estar com esse foco. Acolher aqueles que chegam, estamos acolhendo. Consolar aqueles que nos procuram, estamos consolando. Esclarecer e orientar. Estamos buscando esclarecer aos nossos irmãos e orientá-los nos caminhos a seguir. Então, estamos acolhendo, consolando, esclarecendo e orientando. Se estivermos fugindo desses 4 verbos, desses 4 princípios, é bom refletirmos sobre o nosso trabalho dentro da Casa Espírita. É tão bom, né, a gente sentir, né, quando alguém vem à casa e quando ele sai e diz assim, gente, me senti tão acolhida por vocês. Dá um sentimento tão grandioso dentro de cada um de nós, não no sentido de nos envaidecermos, mas sim no sentido de sabermos que aquela pessoa se sentiu bem e está sendo atendida. Pode comentar, Patrícia. Deixa eu abrir o microfone que está difícil. E aí a gente lembra também, que, além dessa importância enorme que é acolher quem chega a casa, né? Mas aí lembra da recepção, né? Essa parte fundamental na Casa Espírita, mas também, como você falou, né? Os trabalhadores, os tarefeiros, nós precisamos estar atentos também a eles, né? Nós que somos tarefeiros, né? Por que que não fomos? O que está acontecendo? Porque nós conhecemos uns aos outros. E aí a gente, às vezes, descuida de nós mesmos que estamos ali na casa. Então, esse atendimento não é só para aquele que a gente diz acolhido ou assistido, mas para todos nós. Muito bom, Patrícia. Inclusive, nós vamos trazer isso na nossa fala, e você está certíssimo. Aliás, a tia Mariane tem um coração de uma verdadeira mãe, né? Quando a gente fala em atendimento espiritual, ela sempre traz a palavra
para nós trabalhadores também. E isso é fundamental, né? Eu vi aqui que também aqui no chat aqui, o Luiz Marinho colocou, né, que nesse momento de pandemia o acolhimento tem que ter uma prioridade maior. Sim, com certeza. E além de todos esses outros pontos que nós colocamos, mas fundamental estarmos acolhendo a esses espíritos. E na nossa fala mais lá para trás, um pouco, aliás, mais para frente um pouco, nós vamos ver em algumas citações, em alguns pontos, ao qual ele vai colocar isso realmente como um princípio fundamental, né? Porque a quantos nós estamos recebendo nas nossas casas? Agora que vamos começar a retornar nossas atividades presenciais, como essas pessoas estão chegando? Elas estão chegando através do luto, elas estão com necessidades materiais, fisicamente falando, precisando mesmo de assistência. Como está o psicológico dessas pessoas que perderam os seus entes queridos, em meio a tantas coisas que vêm ocorrendo na sociedade, como as atividades, né, que nós vimos através das enchentes, como todas essas pessoas vão estar retornando? E, principalmente, como a Patrícia bem colocou, e esses trabalhadores? Também estão bem? Como eles estão? Então, isso tudo são reflexões que a gente tem que estar aqui na nossa roda de conversa na tarde de hoje. Vamos seguindo, Luiz. Nós vamos observar aqui, né, que o atendimento espiritual ele é um conjunto de atividades que visa a atender adequadamente as pessoas que buscam e frequentam o centro espírita, para obter, ora novamente, os verbos esclarecimento e orientação, ajuda e assistência espiritual e moral. Então, a casa espírita engloba, gente, isso tudo, porque ela vai buscar trazer uma assistência espiritual e moral a todos aqueles que buscam a nossa casa. E o atendimento espiritual, ele tem que estar ali, ó, auxiliando e colaborando e contribuindo para que isso tudo possa se realizar de forma efetiva. E é por isso que nós comentamos, se nós não estivermos seguindo esses caminhos, é bom a gente parar e pensar um pouco, rever até mesmo o nosso trabalho, para a gente dar continuidade às nossas atividades. Agora, quer ver uma coisa, gente? Às vezes o pessoal pensa assim, né? Pensa que, às vezes, dar uma pequena parada para avaliar seria uma forma de retroceder. E não é. Muito pelo contrário. Às vezes, a gente, quando passa por determinados momentos, dentro da casa espírita, principalmente, você tem que dar uma parada, tem que passar por uma avaliação, vermos realmente o que nós estamos realizando e fazendo, para nos ajustarmos e reestruturarmos para tudo aquilo que tenha por vir. Não é vergonha, a gente diz assim, gente, mas há 90 anos a casa faz dessa forma, não tem nada que mudar. Não é que tenha que mudar, mas às vezes a gente tem coisas a aperfeiçoar e para aprimorar. Então, reconhecer isso é fundamental, gente, né? Para que a gente possa dar a sequência em nossos trabalhos. Mas vamos lá, vamos seguindo, Luiz, que tem muita coisa aí para a gente conversar, e eu já estou quase passando a palavra para a tia Mariene. Tia Mariene é porque vocês também podem chamar ela de tia Mariene, tá, gente? Porque é uma forma carinhosa, né, tia Mariene, de estar ali sempre com ela, jovenzinhos, né? Que chegaram um dia, né? Aí viraram trabalhadores e os nossos braços direitos. Isso aí. Então, vamos lá. O atendimento espiritual, como vocês sabem, segue as atividades que passam pela recepção, pelo atendimento fraterno, pelo diálogo, pela explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, pelos passes, pela irradiação mental e pela questão da implantação do Evangelho no lar. Então, a gente vai perpassar por tudo isso novamente e vamos discutir e debater um pouco acerca das atividades que englobam o atendimento espiritual. Seguindo. Só um instantinho, Jorginho.
é importante a gente perceber que o atendimento espiritual abrange as seguintes atividades, então, todas. Em 1980, eu acho que foi o primeiro orientação ao centro espírita. As atividades estão lá, mas elas estão soltas. Todas essas atividades. Então, a casa espírita, ela sempre teve passe, sempre teve evangelho, sempre teve uma recepção, algumas, um evangelho, uma irradiação mental. Então, assim, não são atividades novas. Sempre aconteceu. Agora, quando foi o Orientação do Centro Espírita que saiu, 2006 e depois 2007, saiu aquilo que eles começamos a chamar de sistematização. Então, assim, todas essas atividades ficaram interligadas e dentro de um mesmo serviço. A FEB é uma área, então, dentro da mesma área. Então, não são atividades soltas na casa espírita, elas são interligadas. Então, é para a gente observar a nossa casa espírita e a gente perceber, olha, a recepção é do fulano, o passe é do outro, o atendimento é do outro, e eles nunca se falam. Então, cada um faz de um jeito, mas esse trabalho não é solto. Esse trabalho, ele é interligado. Então, é preciso que a casa espírita trabalhe com aquele grupo de trabalhadores, que eles se conheçam, que eles se conversem e que eles participem das capacitações juntos. Porque as atividades são juntas, são todas do mesmo serviço. Esses serviços não são separados. Então, só para a gente ter uma noção de que precisamos juntar essas pessoas dentro da casa. Pode até a mesma pessoa ser responsável pela recepção e pela irradiação, porque a gente tem poucos trabalhadores, mas não é assim, olha, a pessoa que coordena o passe, ela nunca viu quem é do atendimento fraterno, que trabalha em horários diferentes. Então, são cuidados que a gente vai precisar ter. Essa atividade é uma atividade que atende pessoas, encarnados. O atendimento espiritual, ele atende os encarnados, a pessoa que chega à casa espírita. Todas as vezes que a gente falar, a gente vai ver que a gente está falando com pessoas. Nessas atividades, a gente não está falando com espíritos. Quem vai falar com os espíritos é a área da mediunidade. Essa é a área que está falando com pessoas, não resta a menor dúvida que vamos existir atividades na área da mediunidade, que pessoas poderão ser atendidas, como também os espíritos, de alguma forma, serão atendidos em todas as atividades do atendimento espiritual, mas esse atendimento está sempre se referindo a uma pessoa, ou a quem chega, ou ao trabalhador da casa. Vai dar mais alguns itenzinhos, depois eu continuo? Pode ser. Isso, pode ser, Tia Maria. A Rosane até colocou já ali uma pergunta, que ela colocou assim, né? Como eu posso me preparar para ser uma trabalhadora do atendimento espiritual? Olha, nós vamos trazer aqui algumas informações que são importantíssimas. A ideia é sempre que a casa espírita possa estar seguindo essas orientações e ser norteada por tudo que nós estaremos conversando. A gente sempre espera que os trabalhadores das casas espíritas, principalmente os coordenadores e dirigentes, estejam orientando aos seus trabalhadores, né? Estejam colaborando com a sua formação, incentivando de alguma forma os estudos, incentivando a participação das atividades dentro da casa espírita, frente aos estudos, e procurando preparar com capacitações para que possam facilitar cada vez mais aos trabalhadores se enganjarem de uma forma mais consciente, né, nos trabalhos aos quais eles vão participar, né? Então, estudo, frequência, participação na casa espírita, entre outros vários elementos, são fundamentais. E a questão da vontade no bem e essa participatividade também dos coordenadores em orientar os seus trabalhadores, tá? A gente aqui vai trazer
algumas diretrizes. Então, que isso seja multiplicado dentro das casas espíritas, de uma forma consciente, para que efetivamente os nossos trabalhos possam ser sempre melhores. É aquilo que a gente falou. É estarmos sempre nos aperfeiçoando frente à tarefa que surgiu e que nos foi incumbida, né, gente? Então, isso também são questões e fatores fundamentais, tá? Então, vamos seguindo lá, Luiz. Isso. Finalidade: acolher as pessoas por meio das ações fraternas e continuadas, de conformidade com os princípios do Evangelho, à luz da doutrina espírita, oferecendo aos que frequentam o centro espírita, em especial aos que procuram pela primeira vez, o apoio, o esclarecimento, a consolação e o amparo que necessitam para vencer as suas dificuldades. Está lá no OSCE, na orientação ao centro espírita. Então, voltamos novamente na questão, vocês vão ver isso o tempo inteiro. Acolher as pessoas. E aqui ele já traz uma coisa, né? Em conformidade com o quê? Com os princípios do Evangelho, fundamental, e a questão da luz da doutrina espírita. Então, isso é uma questão que lá na frente a gente também vai ver que é fundamental. Porque, assim, às vezes eu penso, né, para poder atuar, por exemplo, com diálogo fraterno, eu preciso ser psicólogo? Não. E se eu tiver psicologia, eu posso atuar como um psicólogo? De preferência, não. Porque o seu conhecimento profissional vai contribuir e colaborar com a sua atividade. Mas ali não é um consultório ao qual você está dando consulta àquela pessoa que está ali à sua frente. Então, isso é primordial, esse exemplo que a gente trouxe. Nós estamos ali atuando como trabalhadores do Cristo, seguindo os princípios do Evangelho e à luz da doutrina espírita. E mais lá para frente a gente vai entender tudo isso que a gente está falando agora, principalmente nessa questão das finalidades, tá? Mas vamos seguindo, são exemplos que a gente vai citando e vai colocando daí. Vamos lá. Centro espírita é templo, lar, hospital, oficina, escola, sendo essencialmente o ponto de encontro de almas que buscam respostas e que despertam para a necessidade de se renovarem interiormente sobre a luz dos ensinamentos de Jesus. Olha o evangelho que estava ali na questão da finalidade. E esse trecho de texto está lá no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, da nossa querida e saudosa Sueli Caldas Schubert, né? Então, está lá no livro Dimensões Espirituais, ao qual ela procurou colocar de uma forma muito própria algumas condições, e relembrando a todos nós, o Centro Espírita realmente é um templo, é um lar, é um hospital, é uma oficina, é uma escola. A gente não vai aprofundar agora nem em todos esses pontos, para a gente poder seguir com o atendimento espiritual. Mas é fundamental que nós tenhamos consciência disso. E como ela termina lá na frase dizendo, sob a luz dos ensinamentos de Jesus. Olha os princípios do Evangelho aqui inseridos novamente. Isso tudo sempre observando e vendo aonde que nós estamos. Numa casa espírita. À luz da doutrina espírita. Vamos seguindo, então, Luiz. Isso daí. Eu vou deixar um pouquinho com a tia Mariene, para que vocês possam ficar felizes também, com mais vozes se pronunciando, né? E a gente aqui vai interagindo um pouco mais com todos vocês. Tá? Pode Vamos lá, tia interromper Mariene. sempre, tá, Jorginho? Isso. Recepção na casa espírita. A casa espírita deve ser uma instituição que represente os braços do mestre, abertos e estendidos a envolver todos os irmãos. Isso aí são palavras do Dr. Bezerra de Menezes, e nós vamos encontrar também elas inseridas
lá na orientação ao Centro Espírita. Então, a gente vai perceber que nós estamos a serviço de Jesus. Nós estamos trabalhando, estendemos os braços para envolver os irmãos que chegam, e é como se Jesus estendesse os seus braços naquele momento. Então, é muito importante que a gente esteja atento a esse pequeno detalhe. Aí, ô Luiz, pode colocar a outra, meu filho? Então, nós temos uma organização geral desta recepção. Às vezes, a gente chega numa casa, a recepção é uma mesinha, tem uma pessoa ali sentada e aquilo é recepção. Em algumas, a pessoa ainda tem um folhetinho sobre a página da reunião, e em outras, a pessoa está ali simplesmente por estar. E muitas das vezes a gente coloca na recepção aquela pessoa que a gente diz assim, fulana não pode ficar em trabalho nenhum, então bota ela lá na recepção. Só que, às vezes, ela briga com todo mundo que entra. Ela reclama de tudo que acontece. Nesse portão aqui não pode passar, nesse corredor não sei o quê, no barulho, na roupa. Então, ela se torna um fiscal. E ela esquece que ela é a recepção, ou nem ela sabe, na realidade, o que é recepção. E aí, então, aqui a orientação ao Centro Espírita nos diz: compromisso com Jesus para recepcionar com fraternidade e interesse todos aqueles que são por ele enviados ao Centro Espírita. Então, o nosso irmão que bate a nossa porta, ele é um enviado de Jesus. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia assim, é Jesus disfarçado. Então, aquela pessoa que chegou ali é Jesus, só que está disfarçado no Jorge, na Mariene, na Patrícia, no Luiz, está disfarçado em nós. Mas todos nós, quando batemos uma porta do Centro Espírita, nós somos enviados de Jesus. É Jesus que comparece ali para receber um atendimento. E ali ela diz, fraternidade e interesse. Porque, às vezes, a pessoa está falando e a gente está olhando para o lado, está prestando atenção em outra coisa e não está nem ouvindo aquilo que a pessoa está falando. Vamos continuando. Tia Mariene, isso que a tia Fala, Mariene falou é fundamental, porque, assim, quando a gente pensa, né? Já pensou você chegar numa recepção, a pessoa está de cabeça baixa, aí você entra, faz uma pergunta, e a pessoa continua de cabeça baixa, escrevendo as coisas na recepção, e nem olha para a pessoa que está chegando. Poxa, que interesse, né, que ela está dando, né, realmente àquela pessoa. Ou aquele trabalhador, por isso que são coisas que a gente pede, que, por favor, não é pegar e colocar coloca lá na recepção, lá, só para ter alguém ali na portaria. Gente, não é uma portaria, é uma recepção, tá, gente? Aí a pessoa chega e pede alguma informação. Olha, não sei. Aí olha que assim, mas você sabe quando é que tem a reunião? Não, não sei. Quando é que é o trabalho da evangelização? Também não sei. Tem caixa de assistência. Poxa, olha, eu sei que tem, mas é bom você... Vem aqui no dia, porque eu não sei muito bem te explicar, não. Ou então fala de cabeça baixa, ou não dá atenção, ou aquele típico, né, trabalhador simpaticíssimo, né, que ao chegar numa pessoa, já olha, já lança um olhar para aquela pessoa, parece até que ele está te incomodando porque te fez uma pergunta na recepção. Faz assim, meu Deus, ele me perguntou uma coisa, não me pergunta nada. Gente, não são esses os caminhos. A gente vai ver aqui nos próximos quadros algumas coisas que são fundamentais. Tia Mariene, a Patrícia levantou ali a mãozinha para tecer um comentário para a gente poder seguir, tá? Pode ir, Patrícia, pode falar. A recepção, ela para mim é fundamental, né? Mas eu também penso, né? Patrícia, tá? Que todos nós, tarefeiros da casa, porque às vezes a recepção pode falhar, né? Nós também poderíamos estar atentos
as pessoas que adentram a casa. Já aconteceu, né, em casa espírita que não tem a recepção, e as pessoas adentrarem e ninguém falar com a pessoa. Quer dizer, então, assim, qualquer um de nós que somos tarefeiros na casa, poderíamos chegar perto da pessoa, cumprimentar, falar. Claro que eu estou falando, não é um atendimento em si, né? Mas eu estou trazendo, assim, de repente, uma solução que acontecia muito numa casa e que os tarefeiros faziam assim, alguns tarefeiros faziam esse papel. Não é o ideal, a gente sabe que não é o ideal, mas que nós possamos estar atentos também a isso. Não sei se a minha colocação está correta. Patrícia, quando a gente tem esse tarefeiro que está em outro setor e que pode fazer esse papel, imediatamente a gente transfere ele, conversa, explica para ele ir para a recepção. Porque a recepção, na verdade, ela é para todo mundo. Todas as atividades da casa espírita tem que ter uma recepção. A pessoa que está lá no balcão da cantina, servindo cafezinho, servindo pastel, às vezes aquele que chega, que não falou com ninguém, é naquele momento que ele vai fazer uma pergunta, lá na cantina, no balcão da cantina. E se aquela pessoa, que normalmente ele é um trabalhador, ele é um voluntário, ela também estiver orientada a ouvir, não é fazer atendimento fraterno, mas encaminhar, olha, chega até ali, fala com fulano em tal lugar, ter essa maneira simpática de falar, encaminhar o outro, isso é para qualquer atividade. O porteiro, tem casa espírita que tem porteiro, e aí o porteiro não é espírita. O porteiro é de outra religião. E quando alguém chegar lá e fala, ele diz assim, hoje não vai ter não, hoje dona fulana não está aí não. Porque aquela não é a religião dele. Ô, Luiz, vamos ver só o próximo. Aí, no próximo, o atendimento, a orientação centro espírita nos diz o seguinte, caridade para a doutrina espírita, usando todos os meios lícitos e convenientes para a sua popularização. Quando esta pessoa chega e ela não é bem recebida, ela não vai dizer que é aquela pessoa da recepção que não sabe receber, ela vai dizer que aquele centro é muito ruim, ela vai dizer que a doutrina espírita é uma coisa ruim, e aí, então, a gente vai... a gente está criando situações contrárias a tudo aquilo que a doutrina espírita nos diz, que nos orienta a fazer. Vamos lá, Luiz. Tia Mariene, fala, só um ponto aqui é que a Sônia colocou no chat, e o Francisco, só para agregar, né, aos comentários, né, da Patrícia que a senhora colocou, que eles colocaram assim, né? Concordo com a Patrícia, todos devemos acolher os que chegam tanto pela primeira vez, como todos os frequentadores e trabalhadores. Fundamental, Sônia, certíssimo. Todos nós, na verdade, temos essa função de acolhimento, não apenas aquele que está na recepção. A pessoa está indo para dentro da casa espírita, em todos os lugares por onde ela passar, ela tem que ter essa questão do acolhimento como princípio junto aos trabalhadores. E nós, trabalhadores uns aos outros, né, que estamos lá dentro, né, frequentando, trabalhando no dia a dia, temos que estar acolhendo uns aos outros, tá? Não é porque é trabalhador, né, que a gente vai deixar de acolher um ao outro, né? Às vezes a gente, não, eu tenho que acolher aquele que está chegando, né? Olha, aquele é a primeira vez. Não, a gente tem que acolher a todos realmente, em todos os momentos. E o Francisco, tia Marina, só colocou, né, que o acolhimento é a forma mais adequada para solucionarmos as questões da capacitação, né? Então, acolher realmente é fundamental frente ao trabalho. Aí, continuando, então, amor pelo centro espírita, demonstrado no esforço de preservar a boa imagem diante daqueles que o buscam para seu esclarecimento e consolo. Então, é aquela história, a pessoa chega, ela não é bem recebida, ela não é como a Patrícia falou, ela não é nem notada.
Aí a pessoa diz, aquele lugar ali eu não vou voltar, não. Fui muito mal acolhida. Já ouvi isso em algumas atividades, em alguns momentos, sobre determinados centros espíritas. A pessoa dizer que foi mal acolhida. E a gente tem que ouvir e ficar calado, não é? Porque é verdade, o que a gente vai dizer? Não tem nem justificativa. Então, vamos continuando, Luiz. Recepção. Compromisso com Jesus para recepcionar com fraternidade e interesse todos aqueles que são por ele enviados à sua casa, ou seja, ao centro espírita. Se alguém receber o que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, assim, em todos os momentos, o chamamento para a recepção é o acolhimento, é o acolher, é o receber. E aí, então, aquela pessoa, aí depois, assim, numa capacitação para recepção, porque existem as capacitações para cada parte, para cada atividade. A capacitação da recepção, ele vai, assim, saber detalhes do como receber, do como atender e muito mais. A pessoa vai parar e vai ver o seguinte, eu não tenho condições de ser da recepção, não, porque eu não tenho paciência. Então, assim, é preciso até que a gente tenha algumas qualidades para poder ser a pessoa da recepção. Vamos lá, Luiz. Aí o Divaldo, ele lá naquele livrinho do Atendimento Fraterno, lá do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, ele nos diz o seguinte, pode-se dizer que desse contato pessoal que antecipa o passe, muitas vezes o cliente que se beneficia, sendo até mesmo desnecessária a aplicação da bioenergia. Então, a pessoa chega, ela é muito bem atendida na recepção, ela é encaminhada, e, às vezes, assim, vai para lá e assiste a reunião pública. Aí, quando vem o passe, ela diz assim, nem preciso, eu pensei que estivesse sentindo uma coisa, mas já estou melhor só de estar aqui dentro. Então, é a gente abrindo esse espaço para que os fluidos benéficos possam ser também recolhidos por aquela pessoa que ele chegou. E é assim, com a tranquilidade, com a maneira de falar, com a maneira de conduzir a pessoa dentro do centro. Então, esses são os detalhes da recepção. E aí passamos para o atendimento fraterno pelo diálogo. A pessoa chegou na recepção, ela diz mais ou menos, pergunta alguma coisa. Tem alguém aqui que eu possa conversar? Então, a gente já tem lá os nossos horários, a nossa escala. E aí, então, essa pessoa será encaminhada ao atendimento fraterno. E quando chega nesse atendimento fraterno, receber fraternalmente aquele que busca o centro espírita, dando-lhe oportunidade de expor livremente, em caráter privativo e sigiloso, suas dificuldades e necessidades. Então, é de muita importância, primeiro, que a gente tenha um local reservado, uma salinha pequena, não tem problema, para que a gente possa conversar com aquela pessoa. Não é assim, olha, aquela mesa que fica lá atrás, no final, a gente senta ali e conversa com ela. Aí a dona fulana vem, traz um copo d'água para a gente, a outra vem, começa a varrer em volta, e todo mundo começa a querer ouvir o que o outro estava falando. E aí ele para de falar. Então, o local precisa ser privativo e sigiloso. Aquilo que a pessoa nos diz não é para a gente sair comentando. Aquilo que a pessoa nos diz é um sigilo, é dela. E a gente precisa ter este cuidado. A fulana não pode ouvir nada que conta para outros. Ela não pode fazer parte do atendimento fraterno. Ela não sabe ouvir.
No atendimento fraterno, a gente tem que saber ouvir e guardar, calar. Não é sair depois conversando com as outras pessoas o que foi que aquele veio e nos contou. Vamos lá, Luiz. Gente, Tia Mariane, só Fala, ressaltando isso, né? A gente está buscando colocar, né, dessa questão, e a gente tem conversado um pouco sobre isso, né? E nos outros seus também, né? Em algumas reuniões, né, de capacitação, e, assim, enfatizando essa questão do lugar, né, privativo, né, e sigiloso, para que não tenha uma circulação o tempo todo dentro da sala e atrapalhe o atendimento. Mas, ao mesmo tempo, você não vai se trancar dentro de um lugar e ficar sozinho com aquela pessoa lá dentro, trancado num lugar. Você também tem que tomar esse cuidado, porque nós nunca sabemos aqueles que estão procurando, né, o atendimento. Às vezes está na escala naquele dia, por exemplo, o Jorge, né? O Jorge está na escala daquele dia do atendimento fraterno. E aí chega uma jovem, né, para ser atendida naquele dia. E aí eu vou e me tranco com ela dentro de uma sala para poder fazer o atendimento fraterno, gente. Claro que não. Para que você possa resguardar ao próprio trabalhador e a própria pessoa que está sendo atendida, eu vou usar, sim, uma sala privativa, sigilosa, onde eu possa conversar com ela, mas, se for possível, deixar uma porta, assim, que as pessoas possam ver de longe que nada demais está acontecendo ali, né? A Elisete estava comentando outro dia, né? A Elisete também faz parte da coordenação, né, do atendimento fraterno, do atendimento espiritual lá no CERJ, da equipe, e ela estava falando que no Francisco de Paula, eles estão vendo as salas, principalmente aquelas que são do atendimento fraterno, onde eles estão tentando ver se colocam uma janelinha de vidro ali. Então, as pessoas que passarem, elas vão ver que tem duas pessoas ali conversando, não vão interferir, não vão entrar naquela sala, é claro, porque ali está tendo um atendimento fraterno. Ali é uma conversa que está sigilosa e privativa, mas, ao mesmo tempo, você está resguardando aos dois, ao atendente e ao atendido, para que não venha depois a gerar nenhum tipo de situação pelo atendimento fraterno. Certo, gente? Isso é um cuidado que a gente pede, que a gente tem, né, em relação a isso. A gente vai dar sequência. Eu só vi aqui, Tia Mariane. Agora o pessoal botou aqui várias questões. Né? Mais ou menos eu consegui ver algumas. Vamos ver se dá para comentar. Eu vou... Isso, vamos ver que eu vou Olha passar só, aqui. Ó. Alguém falou... O Jorge quer falou... que eu leia, tia? Quer que eu leia ele? Eu acho que eu li. Vamos ver, se faltar alguma coisa, você complementa. Tem três aqui, tem 3 ou 4. Uma pessoa só. A orientação atual, inclusive do Orientação Centro Espírita, são 2 pessoas. Então, a gente tem um cuidado, porque às vezes assim, mas a pessoa não quer ser atendida por 2. Mas se a gente explicar a ela, por exemplo, que a outra pessoa que está ali, ela está fazendo uma sustentação do ambiente. A pessoa vai sentar afastada, com o evangelho, vai estar ali lendo, a outra está conversando. Não é assim 2 pessoas entrarem na conversa. É uma só, está atendendo, a outra está ali, mas aquela outra é testemunha do acontecimento. Porque, na verdade, acontecem muitas coisas. Tanto a pessoa que vem para ser atendida, ela pode não estar bem, e ao sair ela vai dizer, mas o Jorge fez isso, isso e isso. E quem vai dizer que ele não fez? Vai ficar a palavra dele contra dela. Ou uma senhora, uma moça, está atendendo e vem um senhor, um rapaz, e aí também causa algum problema para a atendente. E aí, como é que ela vai dizer que aquela pessoa fez isso ou aquilo? Então, é sempre a palavra de um contra o outro. E como tem tido muitos casos em justiça, é bom que a gente esteja atento, em justiça, começou-se então a pensar nessa necessidade
Mas a gente, às vezes, fica com essa preocupação, mas não precisa ficar duas pessoas conversando, mas a uma faz a sustentação. Você fica ali lendo o Evangelho, em prece, tranquilo, e eles vão conversando. Se houver qualquer emergência, você está ali para dar o apoio. Então, isso inclusive, o atendimento virtual nos proporcionou muito isso. Duas pessoas até porque, se cair a internet de um, o outro entra. Então, não é interrompido o atendimento. Então, são preocupações que a gente começa a ter e que a gente vai se acostumando. E depois a gente vai ver que não tem problema nenhum. Então, isso aí foi o do... Alguém que perguntou de uma, ou que perguntaram mais do que, Jorginho? Isso, eu vou pontuar aqui. Vamos lá, vamos pegar aqui alguns pontos aqui. A Sônia, né, ela tinha levantado a mão e ela mesma já colocou que era isso que ela iria pontuar, o porquê da necessidade da orientação de duplas também. Né? Então, já foi respondido a Sônia, né, esse ponto, ela colocou, ela está ali fazendo ali com o dedinho para a gente. Né? E houve algumas colocações aqui, do Francisco, por exemplo, que ele colocou que o atendimento em dupla é fundamental para o assistido se sentir até, às vezes, mais à vontade, né? Para não ficar ali sozinho e, às vezes, se sentindo constrangido. Né? E a tia Mariane muito bem explicou. E a Elaine colocou, né, no caso do atendimento fraterno, o ideal não seriam 2 tarefeiros fazerem o atendimento juntos. Então, quer dizer, nós colocamos aqui, né, explicamos, não é que os dois também podem ter dois juntos, mas não os dois falando ao mesmo tempo, né? Como a Mariane colocou, é um procurando fazer o trabalho ali, né? E o outro está ali como um elemento de sustentação, né? Deixa eu ver aqui. O Nicolas Rocha colocou, tem de ser visto, mas não ser ouvido, né? A conversa entre os dois. Né? Quando a gente tiver, por exemplo, só um trabalhador ali presente. Ele não é para ser ouvido a conversa dos dois, só tem que ver. Né? Isso, ele tem que somente ser visto, não precisa ser ouvido. Né? E agora tem só outras 2 colocações aqui. Ó. Uma Miriam Barros colocou que na UMEP, em Petrópolis, já tem janelas de vidro nas salas de atendimento fraterno, perfeito. A Sônia colocou que na casa que frequento tem os cursos para capacitações, beleza. E aí, só 2 perguntas diferentes, tia Mariane, para que a gente possa depois dar continuidade aos slides. E acelerar, porque senão a hora não vai dar, não, hein? Mas vamos só ver se a gente atende essas 2 perguntinhas dos nossos amigos, que a Patrícia, né, ela colocou, né, que a própria Patrícia, né, ela colocou que se chega um irmão, mas o atendimento fraterno não está funcionando no dia, ou acabou a hora do atendimento, o que fazer para socorrer ou auxiliar aquele nosso irmão? E a outra pessoa colocou o quê? A outra pergunta é referente se o trabalhador do atendimento fraterno ele tem que ser feito por uma pessoa do mesmo sexo. Por exemplo, se vier uma mulher, atendente mulher. Se vier um homem, atendente homem. Se tem que ser feito, se é possível, né, que o atendimento seja feito dessa forma. Pode ter um casal sempre. Ou nunca 2 homens e uma mulher. Né? De preferência que seja uma mulher, se for único, que seja do mesmo sexo. Mas nunca... Não tem, assim, é obrigatório, mas a gente tem que ter o bom senso. É preciso que a gente olhe as coisas com bom senso para evitar qualquer problema. Uma senhora sozinha, numa sala, meia que fechada, com um homem, às vezes, assim, se o marido dela for ciumento, isso vai dar problema. Não foi nem problema do atendimento, problema do atendido, problema na casa do outro. Então, a gente tem que ter o bom senso dentro das atividades, dentro da escala dos trabalhadores. Quanto menos problemas a gente tiver, quanto mais a gente puder evitar, seria o melhor.
Agora, esse foi o caso dos dois, e a outra pessoa falou foi do horário. Olha, a gente tem uma Isso, escala de acabou o horário. horário. Ou A não gente tem uma tem escala de horário. naquele dia A atendimento. pessoa chegou, foi a última a chegar. Agora, se aquela pessoa chegou, vamos dizer, a gente já está fechando o centro. Não tem mais horário para atendimento. Mas a gente pode fazer uma prece, né? A gente pode fazer uma prece, alguém que esteja, porque não é o porteiro, o faxineiro, essa pessoa que vai fazer. Aí a gente vai ter que mandar voltar no outro dia, porque não tem. Aí a gente vai dar o telefone do CVV, a gente vai ter lá o telefone do espiritismo.net, a gente vai ter outros números para a pessoa, porque assim, só está lá, agora fechando as janelas e as portas, aquela pessoa que encerra, mas que não é nem trabalhador da casa, não tem de nenhuma dessas atividades. Ele vai dar passe? Não vai, não tem como. Então, assim, são cuidados. Agora, chegou, se a gente ainda tiver com algum trabalhador ali, não para fazer um atendimento, porque às vezes um atendimento vai levar horas, as pessoas vão perder os ônibus, vão atender olhando para o relógio, não vai ser mas assim, vai explicar para a pessoa que o atendimento tem horário, que as pessoas não estão lá naquele horário, mas a gente vai fazer uma prece, mas a gente vai dar um acolhimento. A pessoa não vai sair dali dizendo assim, olha, volta outro dia e acabou. Bateu a porta. Não. Mas a gente dá um acolhimento. Mas, às vezes, não dá para fazer o atendimento quando é fora do horário. Porque até quem faz atendimento não está ali. Agora, que seja bem claro os horários de atendimento, bem assim claro que o público possa ver. Até para as pessoas chegarem no horário. Isso aí que a gente está falando é uma emergência. Porque senão a gente todo dia... vai ficar uma quantidade de gente querendo ser atendido. Então, a gente tem atendimento em várias reuniões, em horários diferentes, às vezes tem em dias diferentes, que é para poder atender também as necessidades de quem nos procura. Mas uma emergência é uma emergência, mas de forma que a gente não precise também ficar depois da hora e perder o último ônibus. E aí depois não volta para casa. Ou então aquele atendimento vai ser feito de tão mau humor que vai ser pior do que fazer. Então, são cuidadinhos que a gente vai ter, né? Essa forma de bem proceder... Fala, meu amor. Não, eu só ia enfatizar isso que a senhora falou, porque, assim, atender rápido, correndo, porque já acabou o dia e aí eu vou atender aquela pessoa rápido, você também vai acabar não acolhendo. Então, às vezes, encaminhar realmente a pessoa para o outro dia, agora, não deixar a pessoa sair realmente sem ser atendida, mostrar para ela que existe um acolhimento. E, realmente, você, às vezes, ofertar um telefone de um CVV, de um espiritismo.net, que tem muitos atendimentos virtuais, quer dizer, trazer telefones, porque se for algo emergência, a pessoa está com uma tendência suicida ali naquele momento. Você não sabe. Então, você está informando a ela que ela também tem outros recursos que ela pode buscar. E algum atendimento em primeira mão, né? Porque aí, de repente, no outro dia ela vai estar voltando à casa espírita e aí você vai dar uma atenção, uma devida atenção com uma melhor propriedade àquela pessoa que está buscando a casa espírita. Mas você não deixou de acolher, não deixou de atender. Você sorriu, você orientou e você, olha, meu amigo, agora, nesse exato momento, realmente não tem ninguém do atendimento fraterno e nós já estamos até... Mas, olha só, nesse dia tal você pode voltar. E está vendo aqui, eu vou te dar aqui alguns telefones que são importantíssimo. Se você puder entrar em contato com eles, se você tiver uma necessidade muito grande, entre em contato com eles, conversa com eles. E, de repente, no dia tal, você volta aqui que nós estaremos aqui para lhe receber com os braços abertos. Vamos lá, então, né, tia Maria? Olha, todas as pessoas que atendem telefone no SERJ, nós temos convocado para as capacitações de atendimento fraterno. Não é que elas façam atendimento fraterno por telefone e nem façam atendimento fraterno nos horários lá do CERJ. É pelo fato de que a pessoa que liga,
Às vezes ela só quer saber se a livraria está funcionando, são perguntas assim simples, qual é o horário de uma reunião, mas às vezes a pessoa começa a contar alguma coisa. E aquela pessoa, então, saber receber, saber falar com o outro, saber convidar, vem aqui então, em tal horário, para ser atendido. Então, assim, não é logo assim, olha, não está funcionando agora não, e bate o telefone. Então, para que as pessoas saibam como receber esse irmão até quando ele liga para o CERT. E aqui ele vem dizendo que essa forma de bem proceder deve ser estendida também aos trabalhadores do centro espírita que sintam necessitados de auxílio, porque a gente tem visto que os trabalhadores, de um modo geral, andam procurando outras casas. Eles não vão ao atendimento da sua própria casa. Mas por que não vão? Às vezes eles estão afastados do trabalho. Há casos que realmente precisa ser afastado daquele trabalho, mas a gente precisa oferecer uma outra atividade para aquela pessoa. Determinadas situações, realmente, ela não pode nem realizar outras atividades, ela vai vir mesmo para a reunião pública, para o passe, para o atendimento, mas, assim, para o atendimento fraterno, a gente vai precisar ter este cuidado de atender ao trabalhador. E o trabalhador precisa ser atendido da mesma forma que os outros. Um local privado, com sigilo, não é na frente de todo mundo. Eu digo, o fulano aqui está passando por não sei o quê, olha, a casa do fulano aconteceu. Não, é a mesma situação. A gente precisa olhar para o nosso trabalhador. Muitas das vezes a gente convoca o trabalhador para entregar a cesta básica, e ele está desempregado e está precisando ganhar uma cesta. E a gente nem sequer sabe disso. Então, é preciso que a gente esteja atento em todas as situações, também com o trabalhador. Por que o trabalhador sumiu? Fulano desapareceu, já tem uma, tem duas, tem três, tem não sei quantas semanas, e a gente não ligou para ele, não perguntou, não procurou saber com ninguém onde é que está o trabalhador. Aí vamos lá mais uma, Luiz. Aprende tu a ouvir com o coração tudo quanto outros corações desejam, procurando dizer-te. Então, o ouvir com o coração é uma mensagem da Joana que está lá no Diretrizes do Êxito. A gente está ali, a função é ouvir. A nossa função é ouvir. Isso é o mais importante. Ouvir. A gente ouvir com o coração, com o sentimento. Compreender aquilo que o outro está nos dizendo. Ter esse sentimento para com o outro. Porque tudo que ele vem a dizer, às vezes a gente pode até ouvir e dizer assim, mas isso aí não é nada para a gente. Mas é muito para ele. E a gente, então, precisa ouvir com o coração. Vamos lá. Se no teu atendimento fraterno, jamais ouvida de que é em nome de Jesus que socorres os padecentes do caminho, razão para que não te vincules à desatenção, à negligência ou à soberba quando a seu serviço. Então, a gente estaria a serviço de Jesus. Então, tem que ser com atenção, a gente não pode ser negligente, a gente não pode olhar o outro de lado, de cima a baixo, com preconceitos. São cuidados que a gente precisa ter porque a gente está trabalhando ali naquele momento em nome de Jesus. Aquele serviço é o serviço de Jesus. Esse é num livro do Zé Raul, Correnteza de Luz, e o Espírito é o Camilo. E aí, então, vamos lá, Jorge. Luiz. A gente ouviu, recebeu a pessoa, ouviu ali no atendimento, após as devidas orientações necessárias, encaminhá-lo para a reunião de explanação do Evangelho e para o passe.
Então, a gente vai dar continuidade àquele atendimento. Não é a pessoa vem, é atendido e vai embora. Como ela vai no psicólogo, atende e vai embora. Não. Ali, esse tratamento, isso aí é um tratamento. Ele tem um complemento. Ele não vai ali só para falar e ir embora. Então, a gente vai encaminhar a pessoa depois para a reunião de explanação do Evangelho, para o passe. Vamos lá. Sim. Quer falar, Jorginho, Mariane, da explanação do Evangelho? Não, a gente vai entrar no... Pode ser. A gente vai entrar agora na explanação do Evangelho. E antes, só respondendo a uma questão aqui que foi colocada pelo Francisco, que ele botou: é oportuno convidar psicólogo para a reunião de grupo de tarefeiros da casa. Olha, em capacitações, reunião de grupo dos tarefeiros da casa. Acredito que ele esteja se referindo justamente a capacitações, né? Reúne, né, os tarefeiros da casa. Olha, o trabalho ele não requer que tenha um psicólogo. Isso daí não é primordial, não é necessário, não é requisito. É requisito que tenhamos os trabalhadores que estudam doutrina espírita, que conheçam a doutrina espírita. Cada item desse que nós estamos falando, cada atividade dessa, tem uma capacitação. Para cada atividade tem uma capacitação. Lá no Orientação ao Centro Espírita, no outro livrinho, que depois eu mostro, que é o Orientação para o Atendimento Espiritual no Centro Espírita da FEB, também vem nos orientando ali. Então, assim, foi como o Jorge disse, se nós temos um psicólogo na casa, ele está participando enquanto atendente, ou até assim, ele pode vir conversar sobre um determinado assunto, como, por exemplo, agora na volta, o luto. Muita gente vai querer falar de luto. Se o nosso atendente ouvir alguma coisa a respeito, ele vai até ter mais cuidado quando conversar com uma pessoa que venha com essa problemática, venha passando por uma situação. Mas não quer dizer que o nosso atendente vai ter que ter uma especialização, que é aquela que aquele psicólogo tem para poder atender. Então, o psicólogo ele atende no consultório, se ele for psicólogo, no atendimento ele não é, no atendimento ele é atendente. Se a casa tiver horários para um psicólogo atender como psicólogo, lá ele vai ser o psicólogo. Mas neste horário aqui do atendimento fraterno, ele é um atendente igual a todos nós, que não somos psicólogos, só para a gente ter uma ideia. Agora, alguns psicólogos trazem uma contribuição muito grande em capacitações específicas. Capacitações específicas. Nós temos feito uma série de capacitações no CERJ e, realmente, com a ajuda de psicólogos, mas que eles nos trazem mais informações a respeito daquela situação. Porque quando o outro vem falar conosco, a gente compreende melhor, porque não é algo que a gente desconhece. Mas não é assim, no sentido de que é o psicólogo que vai dar a capacitação da orientação, do atendimento espiritual. Tem que ser psicólogo para dar. Não, é outra história. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, é só a gente ter esse cuidado. Agora, a presença de um psicólogo para capacitações específicas é muito bom. Atividade com o idoso. Fulano é especialista em idoso, então ele tem coisas a nos dizer que vai facilitar o nosso trabalho, a nossa compreensão do outro. Mas não é que com isso a gente vai começar também a colocar a capacitação do psicólogo no nosso, porque nós não somos capacitados, como é que fica? Nós vamos nos atrapalhar. Então, vamos lá, Jorginho, na explanação. Sem som? Desculpa, estava com o som fechado aqui. Depois a gente vai dar uma sequenciazinha lá no chat, tá, gente? A gente vai só seguir um pouquinho aqui com algumas orientações, aí a gente não esqueceu o chat ali, não, tá?
depois a gente vai voltar um pouquinho para o chat. Vocês podem ir deixando lá as colocações de toda forma, tá? Só para a gente poder avançar um pouquinho em algumas considerações e depois a gente fecha pegando esse apanhado que todos vocês ali colocaram, tá, gente? Mas não vai ficar esquecido, não. Explanação do Evangelho. Reunião pública programada com uma expositiva previamente estabelecida a ser realizada no Centro Espírita, em espaços físicos e virtuais. Segue aí, Luiz, para a gente poder comentar. Vai ter uma série de slides. Explanação do Evangelho. Analisar e expor ao público presente de forma simples e objetiva o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo, destacando os ensinos morais do Evangelho à luz dos esclarecimentos espíritas e com foco nas problemáticas que se apresentam. O que a gente colocou isso aí na orientação Centro Espírita? Uma explanação à luz do Evangelho, onde a gente tem uma diversidade muito grande de pessoas ali presentes. Às vezes, pessoas que estão chegando pela primeira vez, outros que às vezes nunca tiveram contato com a doutrina espírita. Então, não adianta você ter determinadas temáticas, por exemplo, é muito legal saber sobre o fluido cósmico universal vai originar ao fluido espiritual, ao fluido material, e que precisa da ligação com o princípio vital para gerar a vida, e que existe o perispírito, que é o laço entre o espírito e a matéria. Bacana, maravilhoso. Mas aquele que nunca teve o acesso à doutrina espírita e que está chegando a primeira vez, ele vai olhar aquilo, vai ficar assim, olhando, e no final ele vai dizer: voltei. O pessoal está me ouvindo? Oi? Voltou. Opa, voltei. Dei uma caidinha aqui, tá, gente? Foi só rápido, mas já retornei aqui, né? Então, vamos lá. O que nós estávamos falando aqui? Eu estava falando essa questão, né? O pessoal pegou, né? Quando a gente falou a explicação lá do fluido cósmico universal, não foi? Aí eu caí, não foi? O expositor pode trazer estudos maravilhosos dentro da doutrina espírita, mas aquelas vezes que está chegando a primeira vez à casa, ele ainda não tem acesso a essas informações. Ele vai ficar olhando e no final ele vai dizer assim: poxa, foi maravilhoso. O que você leva para você para aplicar na sua própria vida? Aí ele, para e faz um hã? Então, quer dizer, de preferência, o Evangelho segundo o Espiritismo, à luz dos esclarecimentos da doutrina espírita, certo? Destacando os ensinos morais, para acolhermos aqueles que estão chegando à casa espírita, na reunião pública. Não é uma reunião de estudos sistematizado do ESG. Jorginho sumiu? Caiu de novo. Acho que ele caiu de novo. É. Acho que eu vou continuar. Vamos ao 2, a letra B. Não, peraí, desculpa. Agora vamos à letra... Começando, letra A, tá? Não, letra A. A letra A ele leu. Então, vamos à letra B. Amparar, erguer e orientar doutrinariamente sobre as causas das aflições e os meios de compreendê-las e superá-las. Então, a gente está falando de uma explanação do Evangelho, foi como Jorge disse ali, ela é
dentro dos temas, porque imagina, existe um atendimento fraterno, a gente começa a saber, olha, as pessoas que vêm são todas assim, pessoas que falam de casos de violência, de casos de suicídio, aí vai desuniões, e aí a gente tem um evangelho que tem todos esses assuntos à luz da doutrina espírita. E a gente pode planejar as nossas reuniões usando esses temas. Vai ter uma explanação com um tema que a pessoa que vai ouvir, ela vai entender, porque a doutrina espírita ela é consoladora. Se a pessoa vem, ela assiste uma reunião, que parece mais uma reunião de estudos, e ela não sai consolada, ela não compreende quando a gente diz que a doutrina espírita é consoladora. Aí vamos mais uma... Olha, tudo... Vamos lá. Explanação do Evangelho. Consolar e esclarecer aos que se encontram em dificuldades, tais como, olha bem os temas, desencarnação de entes queridos, separações, conflitos, doenças, depressões, abordando assuntos como gratidão, esperança, perdão, através da leitura e explanação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente vai planejar uma reunião pública, mas a gente vai planejar uma reunião com esses temas. Vai ter um expositor? Sim. A gente vai conversar, dependendo do número de pessoas, tem casa que dá até para abrir para um espaço, para perguntas, mas, de qualquer maneira, a gente precisa ter esse cuidado, porque, às vezes, a pessoa diz assim, olha, já fiz a programação do ano inteiro, já fiz a programação, tem gente assim, do ano que vem também, e todo ano repete a mesma programação e esquece que aquilo dali é para atender ao público. Aquele atendimento é para o público, é para aquela pessoa que vem buscar o consolo. E para os trabalhadores também que estão, nesse momento, necessitando. E a gente, então, quer seguir uma sequência que a gente organizou por conta da nossa cabeça. Então, é preciso que a gente esteja atento a esses detalhes que o Orientação vem nos trazendo. O outro item, podemos entrar no passe. Voltou, Jorginho? Passe. Transmissão de energias fluídicas de uma pessoa conhecida como aplicador de passe. O novo orientador não é mais médium passista. Primeiro, tiraram a palavra médium, ela foi retirada porque, em alguns lugares, se exigia que o aplicador de passe estivesse mediunizado. Então, assim, para evitar qualquer confusão, ele é o aplicador de passe para outra pessoa que as recebe. Ambos em clima de prece, com a assistência dos espíritos superiores. Vamos mais uma. O atendimento pelo passe. Aí vem aqui, o que é passe? O passe vem da expressão do francês passer, que significa passar. Na época de Mesmer, século XIX, ele era usado como termo para o ato de passar ou transmitir fluido magnético através do movimento das mãos. Agora, prestem atenção neste pequeno detalhe, sem necessidade de tocar, pegar, assoprar, apertar, flexionar. Isso está lá na Orientação ao Centro Espírita. Então, para a gente ter a noção, isso nos resguarda, às vezes, de problemas no futuro. Então, é preciso que, naquelas capacitações do passe, a gente explique bem aos trabalhadores, aos aplicadores de passe, que não tem necessidade de tocar, de pegar, apertar, soprar,
a pessoa que está ali. Então, é um cuidado que a gente vai passar a ter, porque o tempo vai passando, as leis vão ficando mais exigentes, as pessoas também vão ficando mais exigentes, e, às vezes, isso causa muitos problemas para a casa espírita. Vamos no próximo. Nos passes, orienta-se aos aplicadores a não tocarem nos atendidos, a não ser para ajudá-los em casos extremos, para evitar mal-entendidos e suspeitas maliciosas que atentam contra o aplicador do passe. Então, é preciso que a gente esteja atento, porque quando a FEB colocou isso na orientação ao centro espírita e está frisando muito, é porque estão surgindo problemas. E a gente sabe que quando começa a surgir problemas, envolve o centro, e são muitos os transtornos depois. Mais um. Igualmente prudente, o aplicador de passe primar pela discrição, evitando distrações aos atendidos em prejuízo do objetivo da atividade. Também deve ser evitado gestos excessivos ou exóticos, lembrando a simplicidade cristã, que deve orientar os trabalhos do centro espírita. A orientação ao centro espírita, do livro Orientação ao Centro Espírita, a orientação é imposição de mãos. As nossas fotos que nós vimos aí são imposição de mãos. Aí, com esse período agora da pandemia, algumas casas estão orientando para que os trabalhadores usem máscara na hora do passe, para evitar qualquer transtorno na hora do passe, apliquem o passe de máscara. Outras casas estão aplicando, como naquela outra foto, a pessoa aplica na cadeira, atrás, não fica de frente, como está essa foto que está aqui, mas aquele que fica atrás da cadeira, de costas. E aí alguém diz assim, mas aí não pode. Mas não é no centro coronário, não é imposição de mãos. Então, vai atingir o centro coronário do mesmo jeito. Então, são os cuidados que nós vamos ter a partir de agora. E aí, então, mais uma. O passe não é a cor da roupa do aplicador, ou a sua gesticulação, ou a sala ser azul ou branca, que irão influir na qualidade da transmissão energética no instante do passe, mas sim a sua mente, impulsionando e direcionando as energias fluídicas, o seu desejo de servir, a sua capacidade de ser solidário, lá no mesmo livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, da Sueli Calda. Então, às vezes a gente acha que é balançando a mão, a gente acha que tem que estar todo mundo com uma roupa de uma cor, todo mundo tem que ter um jaleco, todo mundo tem que ter um crachá. E, assim, algumas coisas, às vezes um crachá até identifica o trabalhador, e aí a gente respeita a casa que tem um crachá, para poder identificar quem é trabalhador, quem não é, porque às vezes o movimento é muito grande, mas a gente ter cuidados, que o importante é a transmissão energética no instante do passe. Jorginho, tem comentários aí? Você pode fazer sobre o passe? Acho que ele estava voltando, eu não sei se ele ouviu. Jorginho, aí alguém perguntou sobre o passe coletivo. Sim, algumas casas optaram pelo passe coletivo. Primeiro, porque essa volta, as casas voltaram com poucos trabalhadores. Às vezes, assim, uma casa abriu, a quantidade de pessoas é grande e o número de trabalhadores menor. Então, as casas voltaram com passe coletivo. Com passe coletivo porque mantém a distância entre as pessoas, que foi... Oi, o pessoal me ouve? Agora, Jorginho, pode comentar se você quiser mais alguma coisa do passe.
Deu pra... Sim, agora, mas o pessoal agora consegue me ouvir? Sim. Sim, tá audível, tá audível. Gente, caí algumas vezezinhas aqui, vamos dizer assim. Tive que sair da internet, né, de casa e rotear agora o do celular, né? Então, vamos lá. Eu acredito que a tia Mariane já deve ter, né, colocado, e esse slide aí, ele pontua, né, a questão, né, do zelo e do cuidado que a gente tem que ter, né, com relação a gestos, gesticulações, né, algumas coisas que, assim, eles podem até contribuir, né, com o trabalho, mas não são impositivos e regras, né? Que a sala tem que... Já pensou? Eu fico, às vezes, imaginando a época de Jesus, né? E, na época de Jesus, Jesus chegando e pedindo que, assim, olha, vamos para os discípulos, né? Vamos trabalhar e transmitir, né, essa energia às pessoas. Então, vamos lá, precisamos que todos estejam de roupa branca, tá, gente? Apaga a luz agora e acende uma luz azul aqui no nosso ambiente, né? Olha, para poder curar as pessoas, façamos bastante gestos, né? Para a gente poder transmitir energia, porque quanto mais gesto, mais movimento, mais energia você transmite. E vocês lembram como Jesus procurava agir, né? Muito pelo contrário. Às vezes, só no olhar e na palavra, é claro, né? A gente está falando de Jesus, mas ele é o nosso guia e modelo. Então, alguns artifícios nós ainda precisamos, mas não são aquela via de regra. A gente só vai energizar uma pessoa se a gente tiver todo 1 milhão de condições ali presentes ali. Entendeu? Então, a gente tem que estar com esse cuidado e com esse zelo para a gente fazer essa devida observação e pensar, né? Como Jesus faria, né? Ele trabalhava o amor, ele movimentava as energias, né, ao seu redor através do amor, né? Através do conhecimento que ele tinha. Então, muita coisa dali, a gente realmente tem que tomar o devido cuidado, principalmente no passe, na casa espírita. E, às vezes, a gente fica pensando, né? Tem gente que, às vezes, pensa que é necessário tocar ali na pessoa. Não, muito cuidado com isso, porque você tocando ali, né, na pessoa, você pode estar expondo aquela pessoa, né? E a gente tem visto muitos casos ultimamente de lugares sendo denunciados, né, aonde a pessoa tocou na outra, violou, né, aquela pessoa. Então, tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de informação, né? Mas vamos seguindo, então, tia Mariane? Vamos lá? Sim, vamos pode seguindo? continuar. O Luiz, pode passar. Luiz. Isso, irradiação mental. Né? Eu não sei se lá no chat chegou a observar, tia Maria, mas o Chico, é Chico Xavier mesmo o nome dele ou é o nome da casa? Está 34º Chico Xavier, né? Eu não sei muito bem, né? Mas ele havia colocado ali, né? É a Que casa, Jorge, é a Oi? casa espírita. É a É casa a casa? espírita. Tá. Uhum. É porque eu não vejo aqui o nome dele todo, mas tudo bem. Ele colocou ali, né, que nossa casa passou a usar o passe coletivo, né? Inclusive no CERJ, na reunião pública, né, tia Mariane, da quinta-feira, o passe ele é coletivo, né? Ele não é um passe individual, é um passe coletivo, né? E aí fica a critério também das casas, porque tem casas, às vezes, que tem bastante trabalhador, né? Tem uma sala onde pode ter a aplicação do passe e dá para trabalhar de forma individual. Porque tem outras casas que, às vezes, tem 2 trabalhadores, 3, e tem 100 pessoas na assistência. Até ele aplicar passe individual nas 100 pessoas, vai, às vezes, decorrer um tempo, uma demanda muito grande de tempo. Então, entra o bom senso aí da casa, mas isso é frente à casa e as condições que cada um pode oferecer, né? Bom, isso, está tudo bem, então. Então, vamos seguir aqui, os outros comentários são positivos lá no chat. Irradiação é transmissão de fluidos espirituais à distância. Eu acho que isso fica bem
bem nítido nessa questão a todos, né? Vamos lá, Luiz, vamos passando. Representam uma atividade complementar, dando sustentáculo ou reforço espiritual para as atividades do atendimento espiritual. O outro slide dele vai complementar um pouco isso, que está no OSCE. Vamos lá. Caráter da reunião, isso daí, da recomendação. Ela é privativa, ou seja, sem público. É uma união de pensamentos, concentração e um silêncio respeitoso. Perfeita comunhão de vistas e sentimentos. Cordialidade entre seus participantes e o desejo do bem. Está lá na orientação ao centro espírita. A irradiação mental é essa transmissão das energias, né? E nesse processo do virtual, nós tivemos muitos momentos de irradiação mental, né? Feito, né? Cada um de sua casa, né? Em comunhão de pensamentos, de vistas, sentimentos, né? Onde a gente procurou unir nossos pensamentos e irradiar, né? Energias com as mais diversos lugares e intenções. Como nós fizemos, né, irradiação pela paz, agora pela Ucrânia e pela Rússia. Como nós fizemos irradiações em prol dos nossos companheiros que passaram dificuldades pelas chuvas e a gente não pôde estar lá fisicamente para auxiliá-los, né? Então, as casas espíritas se mobilizaram, e principalmente através do virtual, em momentos, né, de preces e irradiações para enviar essas energias. Inclusive, várias ações feitas por diversos seus com momentos, né, desses, né, de irradiação. Casas espíritas também, né, fizeram muito, né, esses movimentos. Pode seguir, Luiz. A irradiação mental, né? Os nossos pensamentos e sentimentos podem ser irradiados a longas distâncias, num plano de vida ou entre plano físico e espiritual, né? O que nós acabamos de mencionar agora, né? Então, vamos lá. A Consolação me respondeu lá, que o Chico Xavier é uma casa em Búzios, né? Obrigado, Consolação, tá? Por me orientar, né, nesse sentido. Bom, em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante no nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudem em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. E aí, gente, eu gostaria também de lembrar, né, que o próprio mestre, né, nos ensinou: brilhai a vossa luz e não deixai a sua candeia embaixo do alqueire, né? Então, né, para a gente poder refletir, né, essa questão da irradiação mental é justamente essa movimentação dessas energias e dessas luzes em favores, né, de um bem próximo, né, bem direcionado, né? Então, todos nós somos capazes e temos condições de distribuirmos essa energia positiva e essa luz, né? Então, como nós dissemos, vários exemplos de casas espíritas e de seus reunir, né, que fizeram esse movimento, né, de irradiação por diversos companheiros e lugares, né? A gente já está quase lá no final, né, tia Maria? Já chegando, né? Porque nós vamos entrar na parte do Evangelho no Lar, né? E a prática do Evangelho no Lar é uma fonte de paz e de proteção espiritual, que não somente traz benefícios para a família que realiza, como também para toda a vizinhança e para todos aqueles por quem rogamos a proteção espiritual dos emissários divinos. Seguindo, Luiz, vamos lá. Escolha na semana, e aí é a implantação do Evangelho no Lar. É a campanha permanente da FEB, do CERJ, de todas as casas espíritas. É a nossa campanha permanente para que todos nós procuremos fazer o Evangelho no Lar. Escolha na semana um dia e horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos, né? Crianças também podem participar, porque é para a família
Vamos lá, Luiz. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família e aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. O Bezerra, né? Tá lá através de Chico Xavier e está lá no atendimento também espiritual no Centro Espírita, né? Está lá no livro da Fergues. Orientar sempre para a necessidade da realização do Evangelho no lar, estimulando o hábito da leitura e do estudo, sugerindo os livros adequados da codificação e as obras complementares. Quase finalizando, vamos lá, Luiz. Atividade aí é a questão da implantação do Evangelho no lar, né? Que as casas devem apoiar aqueles frequentadores, orientando-os, né, de como implantar o Evangelho em seu lar. Vamos lá. E assim, está lá, né, no Bezerra de Menezes, no livro Temas da Vida, né, por Chico Xavier, auxiliemos a implantação do cristianismo no santuário familiar à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada no amanhã. E finalizando, né, ô Luiz, por favor. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendemo-la recordando a palavra do Senhor. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. No livro Fonte Viva, Emmanuel Chico Xavier. Então, gente, isso foi um pouquinho que a gente conversou, né, na tarde de hoje, né, acerca do OSCE, né, e do atendimento à Casa Espírita. A gente fica profundamente agradecido, né, por estarmos aqui, pelo convite. A gente pode ter, de repente, não sei, Patrícia e Luiz, 2, 3 minutinhos finais, né, para algumas considerações, talvez, né, porque o nosso tempo já avançou e já findou, né, nessa tarde de hoje. Então, o que a gente precisa mesmo é colocar em prática, né? Sermos esses multiplicadores de toda essa proposta, para, de forma consciente, continuarmos efetivamente a realizarmos os nossos trabalhos. Eu peço desculpa que a internet caiu, né? Isso faz parte, né? Acontece, mas esperamos que tenha sido uma tarde proveitosa, né, a todos nós. Tia Mariane também quer fazer suas colocações e depois a gente passa, né, Tia Mariane, ao Luiz e à Patrícia, ao pessoal do 44º seu, para que eles possam fechar as atividades da tarde de hoje, né? A nossa gratidão a todos vocês por essa tarde de hoje. Nós agradecemos o convite, agradecemos a atenção de todos vocês, a iniciativa, porque precisamos realmente levar às casas espíritas essa capacitação, esse conhecimento, primeiro, do que é esse livro. Esse livro existe, porque o anterior era um de capa verdinha, que às vezes o centro tem, mas ele era meio que esquecido. Existia lá na biblioteca, na secretaria, mas a gente nem abria aquele livro, a gente nem sabia o conteúdo daquele livro. Então, ele foi reeditado agora com algumas modificações, foram acrescentadas outras atividades, como a área de comunicação, ela está mais implementada, surgiu a área de artes. Então, a gente precisa observar quais são as orientações para aquelas atividades que estão acontecendo na nossa casa espírita. E nós, do atendimento espiritual, estamos à disposição também para estudarmos juntos cada atividade. Hoje, nós demos assim, uma olhada no geral. O que é que o Orientação ao Centro Espírita nos fala a respeito de atendimento espiritual? Mas cada atividade dessa se desdobra de como ela deve acontecer, como ela deve funcionar.
e aí nós estamos à disposição dos nossos irmãos que, se precisarem, se quiserem, entrar em contato. Muito obrigada a todos. Esse livrinho é fácil de adquirir, meu amor? Olha, o atendimento, o orientação ao centro espírita, você encontra em PDF no site da FEB. Tá. Então, ele está... Alguém aí, o Luiz, por exemplo, pode localizar e mandar para todo mundo que está inscrito. Já vai todo mundo para casa com um livrinho na mão, pronto para ler. E existe esse aqui, ó, que é o Orientação para o Atendimento Espiritual do Centro Espírita, que também é da FEB. A venda na FEB. Algumas livrarias de casa espírita costumam ter, mas a FEB sempre tem. Agora, a FEB tem não só do atendimento, de todas as áreas. Então, se eu quero da mediunidade, existe um livrinho desse aqui só de mediunidade, esse aqui é só de atendimento. Entendi. E aí é para a gente poder organizar a nossa capacitação. Tá bom, minha querida, um beijo no seu coração. Muita gratidão. O Nicolas colocou lá também, né? O Luiz vai disponibilizar depois no grupo, né, Luiz? E o Nicolas também botou aqui no chat, né? Para quem quiser baixar, né? Isso. E vale a pena a leitura do livro todo, né? Para nós termos conhecimento das outras áreas da Casa Espírita. Muito importante. Nenhuma área é isolada. Concordo. Eu concordo porque eu trabalho em várias áreas, então é bom saber de tudo um pouquinho. Ah, que ótimo. Então, a palavra está com vocês. Obrigada pelo convite. Então, eu vou agradecer novamente, né, a Marilene, o contato que eu tive foi com a Marilene, ela se prontificou imediatamente a nos atender. Obrigada, Jorge, também, que esteve conosco. Lembrando que o CERJ tem feito capacitações nas áreas, não é? Então, no 44º seu, no calendário, é só pedir aos casas espíritas que disponibilizem. No calendário, nós colocamos as atividades do CERJ, as atividades do Reunião 5 e as atividades do 44. Nós incluímos todas para que nós ficássemos sabendo sempre de tudo que estava acontecendo no movimento espírita do nosso Rio de Janeiro, né? Ligado à nossa federativa. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu sei que se a gente ficasse aqui, seria muito mais horas, né? Porque ele é muito importante esse assunto, como todos os outros. E que, como a Elaine lembrou, né? Estamos aqui a trabalho do Cristo, e Bezerra de Menezes já trabalhava por essa unificação, né? Por essa unificação, e é muito importante que a gente participe das capacitações, compreenda o movimento da casa, como que acontecem os departamentos, para que a gente possa atingir de forma eficaz os objetivos do Centro Espírita, que é acolher, esclarecer, consolar, né? E transformar a humanidade no homem de bem, que é o nosso objetivo principal. Muito obrigada de coração ao tempo que vocês, né, disponibilizaram para a gente. Gente, já está lá no grupo que a gente criou, né, para enviar o link. A gente colocou lá também, mas se alguém, por acaso, não tiver no grupo, fala com a gente aqui, pode pedir aqui para a gente, que a gente envia o PDF, e o Nicolas também já disponibilizou aqui, para quem quer comprar o livro, já o site da FEB, né? Já está ali nos comentários, foi rápido ali, já colocou lá os comentários. Também quero agradecer, né, a todos, acho que assim, fiquei aqui anotando, a gente com as nossas questões, também pensando no centro, pensando no nosso retorno presencial. Então, muita gratidão, Mariene, muita gratidão ao Jorge,
por todo esse tempo e esse tempo de Deus, né? Esse tempo kairós que a gente teve agora aqui juntos, que com certeza trouxe muita edificação para a gente, muito crescimento e ânimo para a gente fazer o nosso trabalho. Quero saber se... vou fazer um convite, tadinha, ela ainda não sabe, tá? Vou fazer um convite aqui direto, aqui olhando o quadradinho dela, se a Cleusa, nossa querida Cleusa, pode fazer a nossa prece. Ela já está rindo, quem está rindo é porque já disse sim, né? Com riso já disse sim. Mas se tem mais alguém que quer fazer o encerramento aqui pelo... Elaine, você fala... passar a palavra para você, e aí ver se tem mais alguém que quer falar alguma coisa, e a gente, então, encerra com a oração da nossa amiga Cleusa, que já disse sim com um sorriso. Eu tive que rir aqui também. A Cleusa achou que ia escapar dessa vez e não escapou. Gente, olha, foi uma tarde muito boa, maravilhosa. Muito obrigada, Mariene, Jorge. Vocês trouxeram as explicações com uma linguagem muito fácil de entender, né? Então, esclareceu muito. Nós agradecemos muito a disponibilidade de vocês, né, de realizar esse estudo conosco. Muito bom mesmo. E agradecer a presença de todos aqui. E é, assim, uma felicidade muito grande, porque unidos somos um feixe, né? E um feixe é mais difícil de se quebrar, né? E eu agradeço muito mesmo. E nós vamos ter outras rodas de conversa, né? Com outros temas, que Patrícia já montou os calendários, e vocês são todos muito bem-vindos, tá bom? Um excelente final de semana a todos vocês, tá? Um bom domingo de Páscoa, né? A lembrança da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele ressurge e fica mais um tempinho trazendo mais ensinamentos para, né, todos nós. E é um dia assim que eu acho que devemos tirar para isso, né? Para lembrar dessa figura notável que não precisava, mas fez questão de estar entre nós aqui, né? E fez questão de dizer que jamais sairia do nosso lado. E realmente, quando nós nos recolhemos e levamos o nosso pensamento até ele, nós sentimos a presença dele do nosso lado, né? Então, um bom final de semana a todos e muita gratidão. Então, vamos assim levar os nossos pensamentos assim de muita gratidão a Deus, a Jesus. Agradecer muito esses dois companheiros do SERJ que tiveram à nossa disposição, que deram o seu tempo para estar junto de nós, em nossas casas, trazendo essas grandes orientações. Agradecemos a Deus e a Jesus, a essa espiritualidade amiga, companheiros de todas as casas aqui representadas, e que nós possamos ter um final de semana de muita paz, de muita harmonia, e que nós possamos estar juntos no próximo encontro. Graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite, boa tarde. Eu estou falando boa noite, são todos. Gratidão. Gratidão por tudo. Beijo. Beijo. Obrigada, Marlene, mais uma vez, e Jorge. Obrigada tá? aí, obrigada Obrigada mesmo. a Beijo. Jorge. Obrigado, Mariane. gente. Fique com Deus. Obrigada.